Olá! Você já reparou que algumas crianças se desenvolvem mais devagar que outras? E que outras ainda são ligadas em 330, não é 220, é 330 mesmo, e saem correndo pela casa aos 9 meses de idade? Pois é, nenhum dos dois extremos é bom para o desenvolvimento dessa criança. Eu sou Otávio Amazonas, fisioterapeuta, osteopata, consultor do método BRMT. E eu quero apresentar a você um método que vem ganhando o mundo, que é revolucionário e que está chegando no Brasil agora. Vem comigo! O BRMT é conhecido como Bloomberg Rhythmic Movement Training, ou treinamento de movimentos rítmicos do Dr. Bloomberg. Mas quem é o Dr. Bloomberg? O Dr. Bloomberg, Dr. Harold Bloomberg, um psiquiatra sueco, que tomou conhecimento do trabalho de uma fotógrafa e terapeuta autodidata chamada Kerstin Lind, que fazia um trabalho com crianças, fazendo fotos evolutivas de crianças. E ela notou que algumas crianças evoluíam bem e outras tinham atrasos significativos e até muito importantes no desenvolvimento neuromotor. E ela ia então para o chão e repetia o padrão de movimento que essas crianças normais apresentavam nas crianças que tinham desenvolvimento atrasado. E as crianças começaram a evoluir. Quando o Dr. Bloomberg tomou conhecimento desse método, ele, por ter tido uma sequela de poliomielite na infância, se submeteu ao tratamento dela com um paciente e experienciou resultados que ele considerou nada menos do que extraordinários. E aí pediu para que ela pudesse permitir a ele assistir os atendimentos para que ele pudesse colocar o conhecimento dele de psiquiatra no método tão revolucionário. Então, definindo, o BRMT ele é uma abordagem holística para atraso de desenvolvimento neuromotor, transtornos de déficit de atenção com e sem hiperatividade, de alterações de fala e linguagem, disfunções visuais e dislexia, regulações emocionais e muitas outras alterações que podem aparecer por conta dos reflexos primitivos não integrados. O curso vai incluir, a formação inclui informações nutricionais e interpretações de sonhos. Esse, inclusive, é o curso preferido do Dr. Harold. Mais cursos especializados para professores de educação infantil e ensino fundamental. E o que o BRMT faz? O BRMT ele vai ser um programa de desenvolvimento neuromotor para avaliar e integrar os reflexos primitivos, promovendo a maturação cerebral e a integração das áreas do cérebro para que a criança tenha um desenvolvimento normal. E o que são esses reflexos primitivos? Os reflexos primitivos são movimentos automáticos característicos programados no nosso DNA que começam dentro da vida intrauterina e duram até os 3 anos de idade. E são controlados pela parte mais básica do cérebro, que é o tronco cerebral. Eu vou evitar terminações muito técnicas nessa apresentação para que a maioria das pessoas possa entender de forma simples e clara o que eu estou falando. Se você é profissional de saúde, tem interesse em se aprofundar no método, a gente vai disponibilizar um material mais aprofundado. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Esse desenvolvimento ele vai acontecer de forma natural, o aparecimento e a inibição desses reflexos posturais vai aparecer de forma natural até o 3º ano de vida, quando esses reflexos vão ser substituídos pelos reflexos posturais, que são padrões de movimento mais maduros para controlar equilíbrio e orientação do corpo e a coordenação do corpo. Eles começam esse trabalho, esses reflexos primitivos, eles vão aparecer a partir da 10ª semana de gestação. Como é que se dá a integração desses movimentos de forma natural? O reflexo começa a dar um estímulo constante ao cérebro. Esse cérebro começa gradativamente a reconhecer esse estímulo, ele toma consciência do movimento e começa a executar o movimento de forma assistida pelo reflexo. De tanto executar esse movimento, o bebê começa a dominar esse movimento e não mais necessitar do reflexo. Quando isso acontece, esse reflexo se adormece e se integra ao movimento. E aí a gente passa
para o estágio seguinte de movimento. E isso vai desde a gente esticar o braço para o lado, pegar alguma coisa que está do nosso lado e trazer para o centro do corpo, que é a coisa das mais básicas que o bebê faz, até a gente dirigir um carro. Quando a gente está dirigindo um carro, a nossa atenção ela vai estar voltada para as coisas externas, para o que acontece à nossa volta. A pessoa que atravessa na frente, o carro que freia repentinamente, mas você não pensa mais em que local, qual pedal está e como é que você tem que apertar determinado pedal para poder fazer o que você quer que o carro faça. Trocar marcha, a mesma coisa, enfim. Todas aquelas funções que a gente demorou tanto para aprender quando começou na autoescola, elas já se tornaram automáticas. Então, se os reflexos primitivos devem estar integrados até o 3º ano de vida, por que na vida adulta a gente apresenta reflexos primitivos não integrados? Bom, lembra daquela criança ligada em 330 que saiu andando pela casa aos 9 meses de idade? Pois é, essa criança pulou etapas, porque conforme eu falei, a integração dos reflexos primitivos se dá através da repetição do movimento, deixando o reflexo agir, o cérebro entendendo o movimento e repetindo o movimento do reflexo. Se a criança não permite que o reflexo aflore em primeiro momento, e isso pode acontecer tanto por pular etapa já na primeira infância, quanto por uma questão de prematuridade, isso também pode acontecer, a criança pula etapas. Traumas físicos e emocionais também são capazes de gerar aparecimento dos reflexos primitivos novamente. Fatores ambientais como a radiação eletromagnética, intoxicação, ingestão de mercúrio, contaminação por mercúrio por conta das amálgamas dentárias também é um fator externo, dentre muitos outros. E aqui, pai, eu me dirijo a você que tem o seu filho, que é o pai de primeira, de segunda ou de terceira viagem, mas que adora segurar seu filho no colo. Deixe-o no chão o máximo de tempo possível. As crianças precisam daquele esforço, daquela luta para poderem se reorganizar, para poderem reorganizar seus corpos e vencer a gravidade e passarem a controlá-los. A gente não está fazendo uma boa ação, carregando o filho no colo o tempo todo, botando no andador, esse tipo de coisa. A criança precisa estar no chão. E quais são os efeitos desses reflexos primitivos ativos? Como os reflexos vão trabalhar em diversos níveis cerebrais, em diversos níveis dentro do cérebro, a gente vai ter manifestações desses reflexos em diversos campos. Por exemplo, no campo cognitivo, onde nós vamos ter o aparecimento de todas as DIS que a gente conhece, as disgrafias, dislexias, dislalias e etc. Ao nível emocional, baixa tolerância ao estresse, como pontes emocionais, a criança que é muito tímida pode ter esses reflexos primitivos ainda ativados. No ponto de vista físico, a má postura, falta de coordenação, escolioses, são todas manifestações de reflexos primitivos ativos. Com tudo isso que eu acabei de falar, a gente consegue olhar para uma criança que tem um distúrbio de atenção, uma criança, desculpe, eu vou ser mais aberto, uma pessoa, tenha ela 2, 10, 12, 30, 50, 70 anos, que tenha déficit de atenção, distúrbios de atenção, a gente pode olhar para essa pessoa de uma forma diferente. Qual é a grande característica? O comportamento de uma pessoa que tem um distúrbio de atenção, ele é similar ao de uma criança de 2 anos. Elas são impulsivas, não conseguem ficar quietas, perdem o foco com facilidade, não conseguem organizar as suas tarefas, têm baixa tolerância ao estresse e por aí vai. Uma criança de 2 anos que apresenta essas características não necessariamente é uma criança hiperativa, mas uma criança de 12 anos que apresenta essas características precisa ser avaliada por um profissional competente. Para você conhecer mais a respeito do método, eu indico você pesquisar sobre os livros escritos pelo Dr. Bloomberg. Esses livros eles estão escritos somente em inglês por enquanto. E, particularmente, esse livro aqui, O Autismo, Um Caminho para a Cura, ele é um livro que fala da atuação do BRMT
nos pacientes que têm autismo. E sim, hoje em dia a gente já sabe que muito daquilo que se pensava conhecer a respeito do autismo está desatualizado, que existem outras coisas, outros fatores que atuam na incidência do autismo, e sim, o autismo tem cura. Mas isso é matéria para a gente falar num outro vídeo. Se você gostou, se você curtiu, acompanhe a gente vai disponibilizar mais material, mais vídeos, vamos falar de uma série de outras coisas. Por enquanto eu vou ficando por aqui, agradeço muito a atenção de vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.